Bom, e conforme anunciamos, estamos recebendo o conselheiro Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Presidente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, quero cumprimentar os dois conceituados repórteres e os 3 integrantes de sua produção, bem como todos os radiovintes desse conceituado programa e conceituado grupo de comunicação, Grupo Dia. Presidente, o Tribunal de Contas tem o papel fundamental de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, especialmente a nível de Estado, acompanha também a gestão nos municípios. Como é que tem sido esse trabalho, especialmente nesse período já próximo de uma eleição? Veja bem, o Tribunal de Contas faz parte da rede de controle externo no Brasil. Ao longo dos anos, nós temos mudado a forma de atuação, entendendo que a Constituição de 88 deu a missão ao tribunal de acompanhamento das políticas públicas. E o que vem a ser acompanhamento das políticas públicas? É estar junto da população através do chamado controle social, vendo e avaliando a qualidade dos serviços públicos. Antigamente as prestações de contas eram formalizadas, encaminhadas ao tribunal e avaliadas a posteriori. O que aqui quer dizer? Quer dizer que o tribunal, depois de se debruçar sobre o material enviado, ia chegar à conclusão das falhas existentes. Então a inversão se dá com uma atuação concomitante, em tempo real, para e passo. Para quê? Para corrigir rumos e descobrir formas erradas durante a aplicação. Ou seja, o tribunal interessa chegar no final do exercício e passar para a população uma informação do tipo: foi a ação preventiva que impediu o desvio ou a má aplicação de tantos milhões. Ao invés de constatar, tribunal descobre que tantos milhões caíram no ralo do desperdício e da corrupção. Perder nunca vai ser recuperado o recurso e nem vai ser aplicado do que deveria. Então, melhor do que deixar acontecer é tentar impedir que isto ocorra. Com relação ao período eleitoral que você falou, essa ação se desdobra. Porque tem aquela chamada condutas vedadas, candidatos que às vezes insistem em utilizar máquina pública em proveito próprio, e as regras estão claras, a lei é para ser cumprida. Então, o tribunal tem uma equipe de monitoramento, está ouvindo a população, que pode entrar em contato com o tribunal através da ouvidoria e agindo em tempo real. Então, a sua pergunta é muito pertinente, é um período mais apropriado ainda para uma lupa e uma atenção especial. Recentemente, presidente, o tribunal divulgou inclusive uma lista de gestores que estariam com contas reprovadas, né, de diversos municípios. Como que o órgão tem acompanhado essa situação nas câmaras, nas prefeituras? Recentemente, inclusive, também foi divulgada uma lista com câmaras e prefeituras com as contas sem a prestação adequada. Como é que o órgão tem acompanhado, principalmente de pré-candidatos que tiveram contas julgadas improcedentes? Como é que está esse acompanhamento? Veja bem, todos os anos de disputa eleitoral, o tribunal encaminha à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, as contas dos gestores que tiveram contas julgadas irregulares. Para que este encaminhamento? Para, nessa interação entre os órgãos de controle, e hoje eles atuam em rede, ministérios públicos nas suas mais variadas formas, polícias nas suas mais variadas formas, procuradorias, CGE, CGU, Receita Federal, Previdência Social, enfim, todos os órgãos que trabalham com acompanhamento de recursos públicos agem em rede. Então, quando o tribunal manda essa lista para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral, é para quê? Para que ele faça um juízo de valor e analise se aquelas reprovações tratam-se de falhas insanáveis que geraram prejuízo ao erário público e, consequentemente, gera inelegibilidade, é uma penalidade. A inelegibilidade por 8 anos. Essa é uma delas. As penas são variadas. Uma é a inelegibilidade de 8 anos, outra é a improbidade administrativa, que vai da reparação de dano, multas, e outra é a mais grave, que é de cerceamento da liberdade, no caso, processos criminais. Então, são várias áreas, vários os atores, e todos eles agindo em rede.
Nós temos uma participação, um ouvinte que quer interagir com o entrevistado. Alô, Tiago Nunes está na linha. Bom dia, Tiago. Alô, bom dia a todos, ao companheiro aí do Tribunal de Contas. Mas é uma dúvida. Eu sou estudante, aquele conhecido concurseiro. E, assim como eu, várias pessoas ficaram sem entender. No final de semana tinha um certame na cidade de Piripiri. E muitas pessoas estudaram, gastaram, tiveram gasto. Eu conheço pessoas que já estavam no meio da BR, vindo de Fortaleza, de vários estados, para fazer esse certame. E 24 horas antes, o certame foi suspenso pelo Tribunal de Contas. Ele simplesmente suspendeu sem nenhum, assim, muito em cima da hora, para que fique claro. Muitas pessoas ficaram no prejuízo, a cidade, hotel alugado. Eu gostaria de perguntar para o seu entrevistado, o entrevistado aí, como é que se dá essa suspensão? Porque a prefeita lançou seu esclarecimento dizendo que estava tudo em dia com o Tribunal de Contas. E que ficou claro para todos nós que é uma questão política. É uma questão de embates políticos, já que estamos no período de políticas, né, das eleições lá. E foi deixar claro aqui a minha indignação em nome de todos os concurseiros que ficamos. Eu mesmo já estava com tudo já no ponto, meu filho, e eu conheço pessoas que têm prejuízos absurdos. Eu gostaria de saber como se dá essa suspensão da parte do Tribunal de Contas em relação ao concurso público, que deixou muita gente triste. Bom dia a todos. Destacar, né, presidente, que o Tribunal de Contas é uma corte técnica, né? Esse envolvimento político não existe, né? Mas a pergunta é muito boa. E de parabéns está seu programa. É com este contato com a população que situações como essas se esclarecem. Eu entendo perfeitamente a indignação do que fez a ligação, se prepara para um concurso, tem a expectativa da realização das provas e seguramente elas vão acontecer. Agora, o que acontece no âmbito dos tribunais é que tem todo um processo de fiscalização. Por exemplo, você imaginou se o tribunal não fizesse a fiscalização de concursos públicos? Uma simulação de um concurso, chegavam-se a aprovados e, consequentemente, pessoas que não efetivamente passaram no concurso estariam como efetivas. Não é o caso que eu estou falando de Piripiri. Longe de parecer que eu estou fazendo uma afirmação nesse sentido. Mas o tribunal hoje, naquela função que eu falei no início da entrevista preventiva, tem hoje um RH Web. Os entes que querem realizar um concurso, elas vão ter que submeter o edital à avaliação do tribunal. Para quê? Para saber se quem vai se cadastrar para poder concorrer na licitação e fazer o concurso tem idoneidade. Depois do concurso realizado, vai ter que encaminhar a lista dos aprovados para o tribunal para saber se essa lista está sendo seguida. Porque se não tiver esse tipo de fiscalização, você corre o risco de saltar a lista. Exatamente. Você corre a lista de uma empresa que não seja idônea realizar o concurso e tem as vedações eleitorais. Concursos e contratações em períodos proibidos por lei. Eu não posso afirmar se é o caso deste concurso. Eu não sei de onde ele vem, qual o motivo que levou você agora. O que eu posso deixar claro para a equipe interessada, que lá no Tribunal de Contas estou à disposição para juntos discutirmos o caso concreto. Se vocês quiserem elaborar uma comissão, hoje, depois da entrevista, eu estarei indo para o Tribunal de Contas. Lá nós vamos chamar o quadro técnico, vamos buscar o processo, vamos chamar o relator do processo e vamos ver o que aconteceu no caso concreto. Muito provavelmente deve ter sido vinculado ao calendário eleitoral. Aí não é o tribunal que proíbe. O calendário eleitoral e a lei proíbe contratação em determinados períodos. Então, qual é o caso? Esse caso vem de antes. Foi uma determinação da Justiça realizar esse concurso mesmo nesse período, não foi? Então, em tese existe uma situação, na prática existe outra. Então, a sua solicitação é justa. Você se preparou para um concurso, quer fazer o concurso, quer que ele seja transparente, e eu acredito que ele vai ser transparente. Eu não estou dizendo que aí tem qualquer irregularidade. Acredito que a Prefeitura está fazendo como deve fazer, mas deve estar caindo na proibição do período eleitoral. Como não posso lhe dar com clareza essa resposta, porque é um caso concreto e aqui eu converso as coisas em tese, eu posso me disponibilizar a vocês que, se quiserem hoje pela manhã ou amanhã,
quarta-feira, ou depois quinta-feira, ou depois sexta-feira, estarei à disposição para recebê-los. Pode levar uma equipe de interessados e lá eu prometo que vocês terão acesso ao processo, aos técnicos que estão analisando a questão e uma conversa com o relator do processo. Será um prazer recebê-los. Esclarecido por Tiago, né? Com certeza. Não há nenhuma disposição em atrapalhar. Pelo contrário, é um cuidado para evitar desmandos. Presidente, outro tipo de caso que chama muita atenção diz respeito a contratações de bandas para shows culturais, especialmente nomes nacionais para determinadas cidades. Festejos, aí quando a gente vê o valor que foi pago pela banda, algo assim suntuoso, às vezes fora da realidade do município. Como é que o tribunal acompanha? Quais são os cuidados que esses gestores precisam ter nesses casos? A sua assertiva é perfeita. Como é que eu tenho um município que não tem a saúde que a população gostaria de ter? Falta medicamentos, às vezes uma educação que tem atraso de salário, às vezes uma limpeza pública deficiente e falta dinheiro para coisas básicas, e uma festa que é de um dia consome milhões. Esta política pública está bem escolhida? Está não. Agora, pela lei, quem escolhe a política pública é o gestor. Ao tribunal cabe acompanhá-la. O que faz o tribunal? Em determinados aspectos, o tribunal manda suspender. Por exemplo, alguém faz uma reclamação ou o próprio tribunal constata que tem atraso de salário, tem falta de remédio e, consequentemente, tem festa nesta linha. O tribunal de saída manda suspender e bloquear a conta. Mas em determinados aspectos não fica claro a comprovação do custo exagerado e nem de nenhum desses vícios que justificam o tribunal intervir, já que a política pública é uma escolha do gestor. Mas o tribunal mandou uma comunicação a todos os gestores, chamando para uma reflexão da gravidade do que é contratação desse tipo de serviço e deixando claro que esta situação será levada em consideração na análise e julgamento das contas. Ou seja, o gestor tem a comunicação do que pode e o que não pode. Com isso, o tribunal não está intervindo no direito dele de fazer a escolha da política pública, porque ele foi eleito pela população para isso, mas está dizendo que toda regra e toda escolha e todo direito tem limite, e o limite é a lei. Então, o tribunal já deixou todos avisados do que pode e do que não pode e está monitorando. Em algumas situações mandou suspender, noutras situações bloqueou, noutras situações ficou impossibilitado porque os fatos não ficaram claros. Mas todos foram previamente comunicados da gravidade e do risco que correrão quebrando os limites que a lei permite. Presidente, outro assunto que sempre vem à mesa de discussão, até conversava com o Elias aqui antes, são os regimes próprios de previdência dos municípios. Recentemente nós estivemos lá no Tribunal de Contas, fomos recebidos pelo Dr. Hinaldo, chefe da fiscalização, e falávamos à época do veto do presidente à desoneração da folha dos municípios, né? E o Dr. Hinaldo dizia que o Tribunal de Contas não via uma eminente debandada dos municípios dos regimes próprios, né? Agora nós tivemos inclusive no STF uma decisão do ministro Zanin estendendo até o final de setembro o prazo para análise, né, desse mérito, que deve ter o projeto de lei já foi encaminhado à Câmara. Como que está hoje, presidente, esse cenário no Piauí dos regimes próprios de previdência, muitos já estruturados, organizados, bem geridos? Como é que está esse regime hoje e como que o tribunal tem discutido junto às prefeituras esses regimes próprios? Você adentrou no assunto que eu considero hoje o mais importante no momento na política pública. Veja bem, quando nós falamos de previdência, nós falamos da situação de tranquilidade ou não de milhares e milhares de pessoas. É por essa razão que quando eu iniciei minha gestão na presidência do tribunal, eu tive toda uma atenção especial para essa questão da previdência. Convidei o doutor Hinaldo, que é uma pessoa que tem muito zelo, tem muita dedicação ao que abraça para ser o diretor desta área. E não precisa eu dizer o trabalho que ele está fazendo. Prova de vida, acompanhamento dos repasses que são feitos aos fundos, se estão sendo recolhidos nos mesmos. Ou seja, função pedagógica, se dirigindo a todos os rincões, esclarecendo, mostrando como deve ser,
Mas isto não impediu naquele congresso das cidades que foi feito no início do ano passado, eu fazer uma fala que até, de certa forma, chocou. Quando eu afirmei que se fosse um deputado federal ou um senador, aí eu falei como cidadão, eu proporia a absorção desses fundos pela Previdência Nacional. Eu começaria com municípios até 15 mil habitantes. Automaticamente eles teriam que ser passados para a Previdência Nacional. E como se daria isso? A Previdência Nacional faria uma análise da situação fiscal do fundo, financeira, atuarial. Aqueles recursos que já estão depositados seriam repassados para a Previdência e aquele débito que outrora, ou que efetivamente está se comprovando, o município parcelava, não sei se em 500 meses, 400 meses, ou seja, você tiraria dos municípios uma situação tão complexa. Ainda que ele seja, meu caro repórter, bem fiscalizado, ainda que ele seja bem administrado, tem uma coisa chamada cálculo atuarial que lá na frente tende a dar errado. As pessoas se iludem com o fundo próprio por uma razão simples. Num primeiro momento você cria o fundo, ele só tem arrecadação, ele não tem despesa. Com o passar do tempo, essa situação se inverte. Ele passa a ter mais gente recebendo do que gente contribuindo. E, consequentemente, este bolo vai diminuindo. A análise desse cálculo atuarial feito por técnicos do Tesouro Nacional, por técnicos da Previdência Nacional, daria muito mais segurança aos gestores que não tinham esta obrigação e aos próprios beneficiados. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que os gestores são incompetentes para gerir. Não. Eu digo que esta é uma política complexa. E outra coisa, basta uma pessoa com o mínimo de responsabilidade chefiar um fundo desse e fazer um ato errado, o município está condenado a pagar um rombo para o resto da vida. Então eu entendo que é a mais grave e complexa questão é a previdenciária. Eu vou relembrar aqui que mesmo na nação, nós lembramos que aí por volta de 80, dos anos 80, as pessoas contribuíam para um fundo. E qual era o objetivo de contribuir para um fundo? Para um dia ter uma aposentadoria, consequentemente não paga mais. Posteriormente, por causa das dificuldades da Previdência, criou-se a figura do contribuinte que se contribuiu para um fim, chegou o dia de receber e continua contribuindo. Mas contribuindo para quê? Se ela contribuiu até o dia de receber. Por uma razão simples, as contas não fecham. Posteriormente, reforma por cima de reforma. Emenda 98, a emenda 20 de 98, emenda 41 de 2003, emenda 2007, emenda 47 de 2005. Por fim, a última, 2019, a reforma da Previdência, e já está se falando em outra reforma da Previdência, a conta não chega. A questão é simples. A população envelhecendo. A média de vida aumentou, os fundos não têm o respaldo lá financeiro para fazer essa despesa. Você vê que a França, que é um país do primeiro mundo, você viu quebra-quebra, carro sendo tocado em rua, reforma na Previdência. Então eu lhe pergunto, uma questão tão complexa dessa, não era melhor você centralizar numa lógica de discussão geral? Eu penso que sim, mas como eu digo, está no campo das opiniões. Então, o que nós estamos podendo fazer é o quê? No âmbito do tribunal, fazendo esse acompanhamento para e passo. Doutor Hinaldo foi o convidado para gerir essa diretoria, desde prova de vida, a saber se as pessoas que uma vez não mais existindo foram dado baixa nos órgãos. O acompanhamento diário dos diários, né? Todo só para você ter ideia, no município de Teresina, e vou logo isentando a gestão não teve culpa disso. O trabalho do doutor Hinaldo possibilitou uma economia absurda por conta de pessoas que ainda estavam na folha e não deveriam mais estar. E a gestão tinha culpa? Não, ela simplesmente não sabia. Quando o tribunal faz uma discussão e exige a comprovação de prova de vida, isso é feito e, consequentemente, quantos milhões vão ser economizados disso aí? Isso está sendo feito em todo o estado. O Piauí tem 68, eram 69, um está fazendo a transição. Mas para lhe responder, se eu fosse gestor, digamos assim, que eu hoje fosse eleito, fosse candidato e fosse gestor de um município que tivesse o fundo, você me perguntasse qual era a minha primeira providência, à exceção do município de grande porte, que eu visse uma situação de num encontro de contribuinte com o beneficiado ao longo do tempo, eu procuraria ali na Praça da Bandeira a Previdência Social e dizia, eu queria discutir a possibilidade de eu retornar à Previdência Nacional, era como eu faria. Muito bem, nós temos ouvinte na linha.
Vamos ouvir aqui, abrir espaço para uma rápida, peço que seja rápida a participação popular. Alô, bom dia. Bom dia, nós, mais presente do estúdio. Bom dia ao seu estado aí, o Carlos Amorim, aposentado, 63 anos. E o problema da Previdência Social do Brasil é a quantidade de pessoas recebendo que não contribuíram. Eu contribuí durante 30 anos consecutivos. Então, sou aposentado de fato e de direito com o teto da Previdência Social. Agora, essa questão de prova de vida poderia ser resolvida na hora de receber o provento do final de mês. Bastava que fosse disponibilizado a identificação biométrica através das digitais a todo aposentado e pensionista do Brasil. Acabaria com essa celeuma aí. Um abraço, até breve, seu Carlos Amorim. A prova de vida que você se referiu é apenas um dos itens, e sua colocação foi bem feita. Ela tem que estar acontecendo para efetivamente garantir a saúde financeira do fundo. Você vê como é preocupante. Você disse bem, contribuiu a vida inteira, contribuição justa, para um dia ter uma aposentadoria. E de repente você se enxerga, depois de aposentado, ainda contribuindo para a Previdência pela situação financeira dos fundos. Então eu quero lhe parabenizar pela colocação e dizer que é exatamente o que o tribunal busca quando está fazendo essas fiscalizações. É cortar os benefícios que estão indevidos, é possibilitar o gestor para que, passando a lupa, não permita falhas. E aí você passa por quantos controles? Se você tem o controle interno do município, se você tem a Previdência do município, se você tem o controle externo do Ministério Público, todos esses com lupa nessa situação, estes desvios ou falhas tendem a não existir ou a pelo menos serem bem menor. O ideal é que não existam, mas a gente sabe que é da natureza humana este tipo de comportamento. Infelizmente, tem pessoas que não têm essa grandeza de se conformar que tem que andar na linha, que tem que fazer a coisa certa, e por isso é que existe fiscalização. Presidente, para a gente encerrar, o tribunal oferece algum tipo de capacitação, orientação aos gestores para que não hajam erros, falhas, seja por desconhecimento ou má-fé? O tribunal tem investido demais na função pedagógica. Para você ter uma ideia, meu caro repórter, eu cheguei na presidência do tribunal em 1º de janeiro do ano passado. Nós estamos caminhando para 1 ano e 7 meses da gestão. Agora, dia 31 anos e 7 meses. E antes mesmo da minha gestão, eu estou apenas dando ênfase no período que eu estou presidindo, mas antes da minha gestão, isso já acontecia com todos os colegas que bem conduziram o Tribunal de Contas, investindo muito em treinamento. Você tem ideia, nesses 17 meses, o tribunal fez 14 encontros regionais. Esses encontros regionais, o tribunal leva técnicos para treinar em licitação, em contrato, em contratação, em folha de pessoal, previdência, ensinando, por conta do período eleitoral, o que é conduta vedada, os riscos que isso trazem. Isso do geral. E fora treinamentos específicos. Fim de semana passado, os técnicos do tribunal estavam em Parnaíba fazendo um treinamento específico sobre isso. Todos os que chegam aqui na sede, nós estamos precisando treinar uma equipe nessas áreas. Treinamos aqui na Escola de Contas, tem uma escola só para isso. E o mais interessante, além de tudo isso, o tribunal se dispõe a treinar a população para ser fiscal do tribunal, é o chamado controle social. E por conta disso, são vários jovens, pessoas adultas que chegam ao tribunal, têm uma vontade de fazer a fiscalização, aquela vontade de servir ao Estado, ao município e ao país, mas não sabe como. O tribunal treina nas diversas áreas para que possa exercer esse mistério. Nós consideramos esses parceiros do tribunal. E lá, e os que me ouvem e que já fizeram esse treinamento podem dar esse testemunho. E convida a população se dirigir ao Tribunal de Contas, na área que quer fazer treinamento, procurar a coordenadora da escola, que é a doutora Valéria, o diretor da escola, o conselheiro Kleber, e nesta lógica, fazer o treinamento que tem em mente para ajudar a gestão pública a se desenrolar. Então, a Escola de Contas existe para 3 situações: treinar seus servidores, que constantemente passam por treinamento, treinar os gestores, que constantemente é disponibilizado esse treinamento, e para treinar a população para fazer o controle social.
Muito obrigado ao conselheiro Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Muito obrigado, presidente, pela atenção, pela participação, pelos esclarecimentos, por atender não só a nós, mas a população que participou também. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu é que quero agradecer, inclusive dizer que não é nenhum favor atender a população, é dever. O homem público que se recusa a receber as pessoas, a dar satisfação, ele não está agindo como deve. Por isso é que eu acho que ele tem a obrigação. Um programa como o seu, como o de vocês, 2 repórteres, uma equipe produtora de grande envergadura como este, ajuda o tribunal, vocês ajudam o tribunal, a imprensa forma e informa. Então, é através da imprensa que nós temos como conversar com a população. Então, vocês que representam este conceituado grupo de comunicação, esse conceituado programa, prestam um grande serviço e lá está sempre à discussão. Se existe alguém aqui que tem que agradecer, somos nós pelo espaço concedido. Muito obrigado, presidente Kennedy Barros, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.